Moralismo enche o saco. Sem sombra de dúvidas, todo tipo de ação, de atitude, de fala moralista enche o saco. Os moralistas, no entanto, povoam o mundo. Bem, o que seria moralismo? Qual a diferença entre moralismo e moral, afinal de contas? Antes de entendermos a diferença entre moralismo e moral, voltemos ao conceito de moral que já explicamos em outro vídeo quando falamos da diferença entre moral e ética. Moral, em suma, é todo o conjunto de hábitos, é todo o conjunto de costumes coletivos praticados por um grupo de pessoas em uma determinada região e em um determinado tempo, ou seja, em uma sociedade. E esse conjunto de costumes e hábitos é passado de geração para geração. Ou seja, aquilo que é moral, o comportamento que é moral, não está certo ou errado. Ele apenas foi passado de uma geração para outra, ele apenas veio de gerações anteriores, ele é aceitável apenas por isso. Bem, como exemplo simples disso, pensemos em um pai. Em um pai que, conversando com um amigo seu, diz: Meu filho? Meu filho já comeu todas as meninas do bairro. É um garanhão. Bem, esse pai, ainda que não de forma unânime, será aceito como um pai normal. Um pai que tem orgulho do seu filho machista. Um pai que, sendo machista, trata o seu filho como um verdadeiro garanhão reprodutor. Mas e um pai que, porventura, diga: acho que isso não vai acontecer tão cedo na nossa sociedade, enfim, mas se porventura um pai disser: minha filha deu para todos do bairro, o bonde inteiro pegou ela. Enfim, se ele disser isso com orgulho, dirão que ele é, no mínimo, imoral. E quem sabe dirão até que ele é um petista, ou seja, um corrupto ao extremo, um corrompido ao extremo. Bem, sabendo então que moral se trata de um comportamento passado de geração para geração, sabendo que na nossa sociedade um pai deve soltar o seu bode, mas prender a sua cabra, sabendo disso, o que falar então do juízo moral? O que seria juízo moral? Quando julgamos, emitimos um juízo. Quando julgamos se algo é verdadeiro, se algo é falso. Mas e quando julgamos se algo é certo ou errado? Fazemos um juízo moral. Quando julgamos que certo comportamento é inaceitável, tiramos a conclusão, o juízo de que aquilo é imoral. Bem, até aí nada errado. Dizer que o pai do menino é imoral, ou moral, é machista, ou justo, é um juízo moral perfeitamente comum. Dizer que o hipotético pai da menina que tem orgulho dela dar para o bonde inteiro é imoral ou moral, também é outro juízo. Juízo moral. Enfim, nós julgamos, nós emitimos pareceres sobre o que é normal ou não, moral ou não. O problema é quando o moralismo toma uma posição que anteriormente pertencia à moral. No moralismo, existe um indivíduo, de um lado, que se coloca como superior. Ele se casou virgem, ele é vegano, ele não tem vícios, ele é superior de todos os modos aos outros indivíduos, ele tem sucesso profissional, ele não fala mal de ninguém, ele é inteligentíssimo, ele é incorruptível, enfim, ele é quase uma Sandy. É o exemplo a ser seguido. Então esse indivíduo, de uma posição superior, emite um julgamento incisivo, um julgamento absoluto, inquestionável sobre um outro indivíduo. Este quase santo ataca o seu semelhante, julga o seu semelhante como se ele fosse perfeito.
Bem, tomemos muito cuidado com essas pessoas que se julgam superiores, perfeitas, quase uma Sandy. Afinal, quando um indivíduo que se acha perfeito, que se acha sem vícios, que não admite ter vício nenhum, aponta de modo superior, de modo incisivo, de modo absoluto os vícios de outro, pode apostar. Esse indivíduo que apontou esses vícios no seu semelhante é mais viciado ainda. Ou seja, os moralistas, os beatos, são os mais corrompidos.